Bom, vamos dar um passo adiante. Na mesma direção, conduz a tratados que já não são simples gramáticas, mais ou menos explicativas, e sim exposições de uma ciência da linguagem racionalmente deduzida e construída a priori. Quer dizer, é a lógica de cada um. A gramática que está sendo aplicada em termos de conduzir o pensamento é a de cada um. É o que se designa, por vezes, pelo nome de lógica da linguagem, Sprachlogik. Mais que um dos escritos em que essa ciência é exposta, chama-se apropriadamente de gramática especulativa. Então, o que a gente quer dizer com isso? Além desta lógica armada, para a gente expor aquilo que a gente pensa, a gente monta uma linguagem logicamente ordenada que é meramente especulativa. Ela não é científica. Ela busca, na realidade, impor uma certa ideia posta pelo imprinting social ou por aquilo que cada um pensa. Então, todo aquele que julga e deve conhecer não só o significado de um conceito que servirá para identificar um evento, mas também a molduração epistemológica a que um conceito é submetido para alcançar fins, às vezes não revelados, que a metodologia aplicada propõe. Eu acho que aqui nós temos uma base fundamental da hermenêutica, porque ela simplesmente diz, não preste atenção só à lógica, preste atenção como uma forma lógica é incluído na linguagem. Por isso, o intérprete deve conhecer concretamente e não a prioristicamente o que o evento e o que é o evento e como ele se dá, para surpreender os efeitos epistemológicos decorrentes do discurso. Então, quando eu estou tratando de relações jurídicas, eu tenho que verificar o que efetivamente está naquela situação do se vendeu, deve. Se teve lucro, deve. Se teve receita, deve. Como é que esses elementos, receita, lucro, são examinados dentro de uma lógica de linguagem? Porque a lógica da linguagem esconde exatamente todas aquelas situações que querem ser escondidas pela linguagem. Esta é uma parte importante. Nós não examinamos isso com profundidade. Não, isto logo aquilo. Mas esse isto foi moldado por quem? É verdade? Está demonstrado experimentalmente? Eu posso simplesmente fazer disso uma forma de estabelecer meu raciocínio? Eu acho que a lógica tem que penetrar nesse mundo da lógica da linguagem, da gramática, da epistemologia. Epistemologicamente, o que se diz depois de Descartes? Escolha o que tu quer para fundamentar o teu raciocínio. Vamos olhar na jurisprudência dominante do Supremo, Superior e dos tribunais. O juiz pode escolher os elementos que ele quer considerar nas decisões. Nesta lógica, epistemologicamente justificada pelos tribunais, diz, tu pode pensar a partir de 4 elementos entre 15. Ele diz isso. Agora, esses 4 elementos escolhidos pelo juiz, eles efetivamente representam a realidade? E muitas vezes esse mesmo elemento é aplicado a milhares e milhares de processos, sem ter qualquer tipo de preocupação se aquela base ontológica está correta ou não está correta. Por isso, eu acho que
a interpretação e a hermenêutica envolve muito mais do que aquilo que hoje se leva em consideração quando faz a interpretação. Uma informação mais precisa sobre Port Royal. Port Royal era uma abadia existente na época de Luís XIV, perto de Paris. E ali se estudava a lógica, e essa lógica passou a ser elaborada essencialmente por Antoine Arnauld e Pierre Nicole. E essa lógica era a lógica ou a arte de pensar. A pretensão desse movimento era impor uma nova forma de convencimento, e aí nós estamos falando de uma lógica voltada mais para convencer os cristãos por via da escolástica cristã, e estava baseada especificamente, e se cita nominalmente sempre, a metodologia cartesiana. Então, nós teremos que, desde logo, saber que a metodologia cartesiana, aquela que busca inspiração divina para ter uma espécie de intuição da verdade, era posta por via de uma forma, de uma gramática alética. Se a gente verificar esse livro, A Lógica de Pensar, a lógica ou a arte de pensar, a gente verifica que a grande maioria dos argumentos e dos capítulos dizem respeito à lógica. E os capítulos finais falam, aliás, dizem respeito à gramática. E os capítulos finais falam da lógica. Então, o que se busca é exatamente fazer uma gramática argumentativa feita a partir de intuições e a partir de um pensamento metafísico. Metafísico por quê? Porque se buscava impor a religiosidade a todas as pessoas que a escolástica cristã buscava trazer para o seu movimento. Então, quando se fala de gramática de Port Royal, ela é uma gramática que não busca demonstrar nada. Ela simplesmente busca, na forma gramatical de apresentar os argumentos, convencer as pessoas. Essa é a gramática que nós temos hoje. Essa foi a gramática que Santo Agostinho usou para comprovar de que a inspiração daqueles que falam a partir de um bom senso vem iluminada por Deus. Essa é a gramática utilizada por Descartes para demonstrar a verdade da sua metodologia do penso logo existo. Esta é a gramática utilizada por Kant para impor o imperativo categórico. Esta é a gramática gerativa de todos os princípios de Kant. Essa é a gramática gerativa adotada pelos movimentos do positivismo lógico e de Kelsen. Por quê? Ela sempre está mais ou menos escondida nos argumentos, mas ela simplesmente busca trazer à tona uma verdade pensada, posta por via de conceitos. Ela não é uma gramática que se presta para fazer uma demonstração da verdade a partir da experiência. Então, quando se fala de gramática de Port Royal, quer-se dizer a gramática utilizada como um misto de gramática e de lógica para impor os argumentos do discurso feito a partir de conceitos, a partir de formas de pensar intuitivas. Então,
uma coisa é essa lógica de Portoel e a outra é a lógica demonstrativa que se busca calcar em cima dos fatos, da demonstração prévia dos fatos que passam a ser utilizados como núcleos da lógica que permitam que a gente conclua a partir de uma demonstração científica.